O vídeo de hoje ele é um pouco mais sério que os demais que eu já gravei aqui no canal. E eu fiquei um tempo pensando como eu iria iniciar esse vídeo, porque de fato a coisa agora ficou um pouco mais séria com o Banco do Brasil. Um pouco não, ficou muito mais séria com o Banco do Brasil. Então eu decidi trazer esse vídeo para explicar o que fazer na hora do caos, o que fazer com a sua carteira, com as suas ações, exatamente em momentos como esse que nós estamos vivenciando com o Banco do Brasil. Então, a gente primeiro vai dar uma olhada nos últimos números que o banco divulgou e depois eu tenho aqui um mapa mental muito interessante para discorrer um pouco sobre o que fazer na hora do caos. Então, fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nada. Então, bora lá. Segundo TRI de 2025, o banco soltou os resultados. Provavelmente você já deve ter visto antes. E se não viu, fica aqui comigo. Então, o banco destaca que 2025 é um ano de ajuste para retomar a rentabilidade. E perceba que o lucro líquido não tem sido nada bonito na fotografia, muito pelo contrário, quando a gente olha aqui o Return on Equity, que é o ROI, ele caiu de 21,6 no segundo TRI de 2024 para 8,4 agora no segundo TRI de 2025. Então, é um ROI muito abaixo do que é o aceitável, especialmente dado o histórico do Banco do Brasil, mas sem engana quem pensa que esse cenário só está acontecendo agora. Eu vou chegar lá, mas antes vamos olhar aqui a queda que o banco deu em relação ao primeiro TRI. Eu não sei se você se recorda, mas quando saiu esse resultado, as cotações foram bem penalizadas, e daí, no trimestre seguinte, a gente teve uma cotação que caiu ainda mais em comparação com aquele trimestre que já foi muito ruim. E eu acredito que, assim como eu, todo mundo estava esperando que as ações do banco fossem cair ainda mais hoje, que o mercado não esperava um resultado tão ruim, mas observe que quem tenta entender o mercado sempre vai se dar mal, porque o senhor mercado, ele é irracional em diversos momentos. Veja só que o banco reporta um resultado muito pior do que aquele que fez o banco cair 20% em suas cotações, e hoje as cotações subiram 4%. Então, não dá para entender. Inclusive, hoje eu achava que eu iria comprar um bom número de ações do banco, porque eu tinha vendido algumas puts e caso o banco batesse o strike de 18,08, eu seria obrigado a comprar 1.300 ações. E não aconteceu. Eu fiquei apenas com o prêmio da venda das puts. Em outro vídeo eu falo um pouco mais sobre o que é isso, mas fato é que não tem como adivinhar para onde vai o mercado. Então é por isso que também é uma loucura, é uma grande debilidade você achar que vai conseguir extrair algum recurso comprando e vendendo ações intradia, como os day traders. Então, tudo isso é uma falácia de corretoras. Você pode observar que o que eles querem mesmo é que você gire a sua carteira, comprando e vendendo as ações. Porque o investidor de longo prazo, que se depara com um momento ruim desse e não se desfaz das suas ações, ele não gera lucro para a corretora, apenas na hora de comprar as ações. Então, a mídia, os youtubers que têm parceria com corretoras, eles estão o tempo inteiro tocando o terror, mandando trocar as ações do Banco do Brasil por outras e querendo a todo custo que você gire as suas ações e gere emolumentos para as corretoras e para a B3. Então, dito isso, vamos analisar aqui o próximo ponto. Mas antes disso, olha só aqui, em comparação com o primeiro semestre de 2024, o quão expressiva foi a queda, menos 40% no resultado líquido. Um absurdo. E você sabe, provavelmente já deve ter pesquisado aí, e alguém já te contou, um passarinho te contou que o custo de crédito é o que tem amassado as cotações do banco, os resultados do banco, melhor dizendo. Então, observe que a PDD, a provisão para devedores duvidosos, no segundo TRI de 2024 foi de 7,8 bi, aí agora já foi de 10,2 no primeiro TRI de 2025 e agora, pasme, 15 bi no segundo TRI de 2025. E grande parte disso vem da parte de agro. Também pessoa física, pessoa jurídica, a carteira de crédito está ruim em ambos os setores, mas o agronegócio é o que mais está pesando aqui. Então perceba que
apesar da carteira de crédito ter crescido um pouco em relação com o último TRI, aqui um crescimento minúsculo de 1,3%, ainda assim, a inadimplência nos últimos 30 dias cresceu, nos últimos 90 dias também cresceu. Então, esses 4, 5% que deixam de pagar, eles acabam amassando todo o lucro daqueles outros que ficaram em dias. Então, tem que ter paciência e tudo isso eu vou comentar um pouco mais para frente. Vamos continuar aqui olhando. Então, veja que na parte de pessoa física, a inadimplência cresceu para 7,76% e aqui acima de 90 dias, 5,59%. Quando a gente parte para a pessoa jurídica, aqui existe uma ligeira redução na inadimplência dos últimos 30 dias, mas na inadimplência de mais de 90 dias, o percentual cresceu também um pouco. E aqui o herói que viveu demais para se tornar um vilão, a carteira de crédito do agronegócio, nos últimos 30 dias, cresceu de 4,11 em março de 2025 para 5,53, um absurdo. E a inadimplência nos últimos 90 dias cresceu um pouco para 3,49. E fora esse ponto, a carteira de crédito também retraiu 0,3%. E bem, trazendo luz aqui à questão da resolução 4966, essa resolução ela começou em janeiro de 2025 e tem como principal objetivo alinhar as regras contábeis dos bancos brasileiros a padrões internacionais. Então isso daqui traz mais segurança, traz um índice de Basileia mais forte para as instituições financeiras. E bem, essa norma ela se baseia em uma norma global chamada IFRS 9, criada depois da crise ali do subprime em 2008. Ela prevê exatamente o aumento do colchão de proteção que os bancos guardam para o caso de levarem um calote. Então, na antiga regra, os bancos eles calculavam o valor da provisão para calotes com base em perdas que já tinham acontecido, ou seja, as perdas incorrentes. Agora, na nova regra, os bancos precisam calcular a provisão com base na perda esperada. Então, eles já deixam o dinheiro reservado antes mesmo de ter aquela despesa, ou melhor dizendo, aquela perda concreta. E aqui, como você pode ter visto, existe o estágio 1, o estágio 2 e o estágio 3. E o estágio 1 aqui, ele se refere ao crédito normal, sem grandes problemas ou atrasos pequenos de até 30 dias. Então, para esses aqui, a provisão é de até 12 meses. Já no estágio 2, entram as dívidas com risco de crédito aumentado com atrasos entre 31 e 90 dias. E nesse caso, a provisão é para todo o prazo. Já no estágio 3, que é o pior cenário de todos, e você pode perceber que a grande maioria está aqui nesse cenário, observe que é 70, 78, 64%, é o estágio mais crítico. Os atrasos eles são maiores que 90 dias ou sem expectativas de serem pagas. E aí a provisão é de 100% das perdas. E o BB sofreu mais justamente por conta da carteira de crédito do banco que está exposta ao agro. E aqui, como você pode ver, somente o agro ele representa 1/3 da carteira de crédito. E aí, com tanta recuperação judicial na parte do agro, isso acaba congelando a cobrança de dívidas, então o banco faz esse provisionamento maior. E bem, você já deve ter visto que o banco agora projetou um intervalo entre 21 bilhões e 25 bilhões. Então, neste caso, a gente vai calcular aqui um ligeiro preço-teto na casa dos 21 bilhões de lucro anual. E para fazer esse cálculo, eu preciso mencionar que o payout agora ele está na casa dos 30%. Você se recorda que antes o payout era de 40%. Esse payout, para quem ainda não entendeu, é aquele percentual do lucro que é distribuído para os acionistas. Então, para poder fazer frente a todas essas despesas, o banco agora diminuiu o payout para 30%. E com esses números aqui, a gente já consegue fazer um ligeiro cálculo de preço-teto, que é muito simplório e você vai fazer ele junto comigo. Então, a gente tem aqui uma calculadora e é o seguinte, a gente vai arredondar todos os números, então 21 bilhões é o mínimo esperado. Então, a gente vai considerar mais 30%, que é 6,3. Então, 6,3 bi é o dividendo que vai ser distribuído. E a gente tem 5,73 bilhões de ações
do banco. Isso daqui dá aproximadamente 1,09 por ação. Então a gente arredonda aqui para 1,10, ok? E dividindo por 0,06, a gente... e só para explicar, esse daqui é o dividendo mínimo aceitável que você quer receber por ano, de no mínimo 6%. Então, você precisa pagar no máximo 18,33 centavos, ou melhor, R$ 18,33 por ação do banco. E aqui, como você pode ver, as cotações do banco estão um pouco distantes desse patamar. Aqui até que nos últimos 5 dias, né, bateu algo próximo disso. Deixa eu me colocar aqui um mês, então você vê que chegou nessa faixa de preço. Então a gente estabelece como um preço teto, pelo menos aqui no curto, médio prazo, de R$ 18,33. Mas e aí? Será que com isso o Banco do Brasil deixou de ser interessante? Virou porcaria? Você tem que vender todas as suas ações? Eu vou passar aqui o meu ponto de vista. Se você concordar, deixa aí nos comentários. Se você não concordar, pode deixar do mesmo jeito, porque eu leio o comentário de todo mundo e faço questão de responder. Então, bora lá. Olha, honestamente, eu acredito que no curto prazo, graças à redução do payout, o Banco do Brasil passa a ter uma nova tese, que é de recuperação dos seus resultados aqui nos próximos 3 ou 4 anos. Então, se você não tem esse horizonte de investimentos, eu não recomendo que você venda para ficar no prejuízo, mas pelo menos deixe as ações da empresa de quarentena na sua carteira. Então, talvez o mercado bata ainda mais nas cotações e a gente tenha quedas ainda maiores. Então, o que fazer na hora do caos? Até porque eu acredito que muita gente que está me assistindo aqui agora, talvez ainda não tenha passado por um momento como esse, e eu tenho certeza que você já ouviu isso. Compre ao som dos canhões e venda aos sons dos violinos. Essa é uma frase, não tenho certeza se foi Warren Buffett que cunhou, mas ele sempre está mencionando isso e é a mais pura verdade. Você vai deixar para comprar as ações quando está todo mundo falando delas? Quando está todo mundo animado? Então, para ilustrar isso daqui melhor, eu vi um vídeo muito bacana do Primo Rico e que ele traçou o seguinte paralelo. A gente tem aqui as cotações das ações da Sanepar e pare para pensar da seguinte maneira. Eu vou puxar uma seta aqui desse ponto da Sanepar até aqui a cotação atual e veja bem, deixa eu colocar aqui na cor vermelha e deixar a seta retinha. Isso, perfeito. Então, observe que a Sanepar, se você parar para analisar, houveram momentos de alta e momentos de baixa. Então, qual será que foi o melhor momento para comprar Sanepar? Foi quando saiu o marco do saneamento, que as cotações caíram, ou foi quando o mercado estava animado com um reajuste tarifário e as ações ficaram bem caras? Eu tenho certeza que você, investidor fundamentalista com visão de longo prazo, já percebeu que o momento de comprar é justamente quando as ações estão apanhando, seja por um fator exógeno ou por um fator de resultado da empresa, como tem acontecido com o Banco do Brasil. Então, se você olhasse aqui em 2007, 2005, não sei qual que é esse ponto, aqui, 12/5/2006. Então, se você aqui soubesse que as ações iriam subir em linha reta, eu tenho quase certeza de que você compraria e ficaria despreocupado. Mas observe como você pode potencializar todo o seu retorno se nos momentos de baixa você comprar mais ações, se você conseguir fazer os aportes abaixo dessa linha aqui imaginária que a gente traçou. Então veja que você acelera muito o processo de enriquecimento, o processo de liberdade financeira através dos dividendos. Então você precisa o tempo inteiro estar atado ao método, sem se desfazer das ações. Então é por isso que eu digo, a empresa está passando por um momento de dificuldade, não tente prever o mercado, não tente pensar se a empresa vai cair ainda mais. Beleza, se cair, ótimo, você consegue comprar um número muito maior de ações, especialmente sabendo aí do preço teto de 18 e pouco que eu mencionei agora há pouco. E detalhe, aqui ele não considera os dividendos pagos ao longo do tempo e reinvestidos. Então, esse gráfico aqui não leva em conta os juros compostos. Observe que, reinvestidos os dividendos ao longo do tempo, o resultado é exponencial. Então, eu precisava trazer esse vídeo justamente para mostrar isso para você, que você não fique desesperado e queira vender as suas ações.
Então vamos partir ali novamente para a questão do o que fazer na hora do caos. Então você já ouviu isso, chegou o momento de colocar em prática. E esse é o primeiro sopro do marinheiro. Então quando você está passando pela primeira vez por um momento como esse, fique sabendo que não é a primeira vez que isso aconteceu e nem será a última. E para deixar isso bem claro, eu consegui aqui um gráfico, o drawdown, que é as quedas de um ativo, como você pode ver aqui na descrição, desde 94, aqui no plano real, até hoje. Então, observe as quedas acentuadas que o banco sofreu ao longo do tempo. Veja que em 99 as cotações do banco caíram 67%. Então, você percebe que essa queda de 30 e poucos por cento nem se compara com o que o banco já passou lá atrás. E veja que depois de certo tempo, depois de 3 anos, o banco ele sempre consegue se recuperar. Veja que em 2008 aconteceu a mesma coisa, depois o banco se recuperou. Aqui em 2020, também outra queda acentuada de 47%, e essa que a gente está vivendo agora é um sopro de menos 35%. É muito pouco, quase nada. Então veja que não é a primeira vez que isso acontece, já aconteceu quedas bem piores no passado, mas o banco sempre muito resiliente, sempre muito sólido e se recuperando ao longo do tempo, ele conseguiu atravessar todos esses momentos de dificuldade. E aqui, aquele ponto de que tudo passa, nada dura para sempre, nem momentos bons, nem momentos ruins. Então, o banco não iria seguir crescendo o seu lucro infinitamente, e também esse momento que estamos vivendo, ele não vai ser para sempre. Tenha isso em mente e fique frio na hora de investir. Então, aqui nesse último ponto, é o quem congela e quem compra. Então, quem congela nesses momentos sobrevive, porque como você percebeu ali no gráfico do drawdown, o banco ele consegue, as empresas elas conseguem se recuperar, até porque tem pessoas trabalhando para fazer aquilo dar certo, pessoas ganhando comissão e querendo fazer a carroça andar. Então, só pelo fato de você não vender, você já consegue sobreviver, porque você vai recebendo um provento, você já vai reinvestindo em outra ação, talvez até na própria empresa que está passando pelo momento de dificuldade, mas você recebe ali o provento, vai aportando em outras empresas, mas deixa as ações no mínimo de quarentena. Eu não estou nem exortando você comprar aqui abaixo dessa linha. Só de você ficar quieto já é um grande feito. Então, quem congela nesses momentos sobrevive e quem consegue comprar se dará melhor ainda. Porque, como eu expliquei, quando você consegue ter frieza nesses momentos para comprar as ações da empresa, quando você confia na tese, na sua análise inicial, você consegue levar um número muito maior de ações pagando menos. E era isso que você deveria pensar o tempo inteiro quando você está comprando um papel. Primeiro, você estuda, faz uma análise fundamentalista, olha os números, vê se o papel está relativamente com um preço justo, e daí você compra. Só que quando vier os momentos de dificuldade, você tente se lembrar os motivos que te fez comprar aquela empresa. E se manter os fundamentos, você segura. Não existe motivo para vender. Até porque, mesmo quando você vende, como foi aqui no caso entre 2012 e 2014, mesmo quem vendeu no lucro, achando que estava ganhando, ele perdeu. Ele perdeu todos os juros compostos que essa ação poderia ter trazido para a carteira dele ao longo do tempo. Detalhe, mais uma vez, vale lembrar que aqui não está considerando os dividendos. Então, o retorno, o que essa pessoa perdeu vendendo aqui, foi muito maior ao longo do tempo. Agora me diz uma coisa, com toda a sinceridade do mundo. Você sente lá no fundo que tem algo errado com a sua carteira de dividendos? Que talvez você não esteja tão seguro assim e que algumas ações que você compra pode um dia virar pó? Se essa pontinha de desconforto apareceu aí, é porque você precisa ouvir isso. Eu criei o Decifrando Sua Carteira, que é basicamente o seguinte: você vai clicar nesse comentário que está fixado aqui no vídeo, preencher o formulário e, com base nas suas respostas, eu gravo um vídeo exclusivo só para você, analisando ponto a ponto onde estão possíveis erros e acertos da sua carteira e o que eu faria. E presta atenção, esse vídeo exclusivo ele vai ficar disponível para sempre no canal Dividendo e Tradição, e só quem tem o link vai ter acesso a esse vídeo. Então eu vou mandar no seu e-mail o link
do vídeo junto com um PDF completo da análise. Vai ser como ter um raio-x real da sua carteira com alguém que não tem conflito de interesses e só vai te dizer a verdade em uma segunda opinião 100% sincera. O link do formulário está aí no comentário fixado. Então, bem, esse daqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouco de luz no meio dessa confusão aí, nessa queda de resultados absurda que o banco reportou. Então, só comece a comprar as ações da empresa se você tiver visão de, no mínimo, 3 anos ali ou 5, para poder receber dividendos e começar a colher os frutos desse bom período de investimento, dessa boa janela de oportunidade. E se você não consegue comprar abaixo ali dos 18 e tudo mais, se o banco cair mais, pelo menos segura aí os teus investimentos, não faz besteira, não toma nenhuma decisão precipitada antes da hora. E também não vai se emocionar, vender carro, vender casa, para poder aportar na empresa. Só coloque aquele recurso que você aguenta ver oscilando ao longo do tempo, aquele recurso que você só vai começar a usufruir na aposentadoria. Não vai fazer loucura. Aí aqui uma coisinha que eu acabei esquecendo de mencionar, o custo de crédito do banco, né, que é o valor que ele precisa remunerar quem está cedendo o capital, cresceu em mais de 56% em comparação com o primeiro TRI de 2025. Então ele precisa remunerar quem está cedendo o capital para poder emprestar esse dinheiro e, infelizmente, boa parte dos empréstimos do banco também foram a taxas precificadas, o que acabou esmagando ali o spread bancário e aí a operação de crédito do banco acabou tomando prejuízo, porque os 3 bi de lucro foi da equivalência patrimonial, ou seja, as outras empresas como BBL, que o banco tem participação. É realmente um momento muito delicado, mas foi como eu te falei, tem que ter a cabeça no lugar nesses momentos. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por gentileza, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, manda esse vídeo para aquele teu amigo que também investe em Banco do Brasil, que eu tenho certeza que ele vai achar interessante. Agora eu te convido a clicar nesse outro vídeo que está aparecendo na tua tela para você ver os prós e contras de investir em Petrobras. É um vídeo muito interessante e eu tenho certeza que você vai gostar. Um abraço para você e fique com Deus!